Sabe aquele tipo de dia que parece que o céu está desabando em São Paulo? Uma chuva fina, insistente, que deixa a cidade cinza e melancólica. Um dia perfeito para ficar em casa, debaixo das cobertas, mas para alguns é só mais um dia de trabalho, de correria, de vida. E era num dia exatamente assim que a nossa história começa. Mas o protagonista dela não era um anônimo qualquer tentando fugir da chuva. Era ninguém menos que Cristiano Ronaldo. Pensa comigo, o cara é uma máquina, um atleta global, um ícone. A gente está acostumado a ver ele debaixo dos holofotes, em estádios lotados, com câmeras seguindo cada passo. Mas ali, naquele momento, ele não era o CR7. Ele era só Cristiano, um homem de 30 e poucos anos, com um boné preto enfiado na cabeça, um moletom cinza simples, sem marca aparente e uma calça jeans. Ele tinha acabado de sair de uma visita a uma ONG na periferia. Uma visita silenciosa, sem imprensa, sem alarde. Ele foi lá para ouvir, para conversar com as crianças, para entender a realidade delas. Ele sempre fazia isso nas viagens, mas pedia para ninguém divulgar. Era um momento dele, de conexão com o mundo real, longe da bolha de fama e dinheiro. Quando a visita acabou, a chuva apertou. A equipe de segurança dele já estava a postos para levá-lo numa daquelas SUVs pretas com vidro fumê. Mas ele dispensou. Falou com aquele sotaque português carregado. Não precisa, rapazes. Hoje eu quero ir como uma pessoa normal. Peço um carro de aplicativo, não se preocupem. A equipe relutou, mas ele insistiu. Ele queria sentir a cidade, queria ter um momento de anonimato, sentir o pulso da metrópole sem ser o centro das atenções. Ele só queria voltar para o hotel dele, nos jardins, em paz. Então, ali na calçada, debaixo de um toldo de uma padaria, ele abriu o aplicativo no celular. A tela brilhava no rosto dele, enquanto os pingos de chuva respingavam perto dos seus pés. Ele pediu o carro. Categoria comum, sem luxo. O aplicativo encontrou um motorista em 5 minutos. Lucas, num Onix branco. O nome e a foto apareceram na tela. Um rapaz novo, de uns 20 e poucos anos, cara de cansado na foto. Cristiano guardou o celular no bolso e esperou. Ele observava as pessoas correndo para se proteger da chuva, os ônibus passando, a vida acontecendo. Ele deu um sorriso discreto. Gostava daquilo, da normalidade, da sensação de ser só mais um na multidão. O Onix branco encostou. O carro não era novo, tinha alguns arranhões na lateral, mas estava limpo por dentro. O vidro do passageiro abaixou um pouco. Dentro, o motorista, Lucas, nem olhou para ele. Estava com a cabeça baixa, mexendo no celular dele, provavelmente aceitando a próxima corrida antes mesmo de terminar a atual. A expressão dele era fechada, quase irritada. Uma mistura de cansaço e frustração que é tão comum de se ver no rosto de quem rala o dia inteiro no trânsito de São Paulo. Cristiano abriu a porta de trás. O ar dentro do carro era um misto de cheiro de carro com aquele aromatizante de pinho já meio vencido. Ele entrou em silêncio, fechou a porta com cuidado e colocou o cinto. "Boa noite", disse Cristiano com a voz calma. Do banco da frente veio só um resmungo, um "humph", que não era nem sim, nem não. Lucas não se virou, não olhou pelo retrovisor, apenas colocou o carro em movimento, arrancando de forma um pouco mais brusca do que o necessário. O rádio estava ligado numa estação qualquer, tocando um funk alto, com o grave estourando nos alto-falantes. Cristiano se ajeitou no banco. Ele olhou pela janela, vendo as luzes da cidade se transformando em borrões coloridos por causa da velocidade e da chuva. Ele não se importou com a falta de resposta do motorista.
Talvez o rapaz estivesse tendo um dia ruim. Quem não tem, afinal? Ele decidiu ficar quieto, dar espaço. Ele só queria chegar ao seu destino. Mas ele mal sabia que aquela viagem, que deveria ser um simples trajeto de 20 quilômetros, se transformaria numa das lições mais profundas da sua vida, e a de Lucas também. O silêncio dentro daquele carro era pesado, denso. Era a calmaria antes da tempestade que estava prestes a começar, não no céu de São Paulo, mas dentro daquele pequeno espaço de metal e vidro. A viagem começou daquele jeito, o som do funk batendo forte, o limpador de para-brisa criando um ritmo hipnótico e o silêncio constrangedor entre passageiro e motorista. Cristiano continuava olhando pela janela, tranquilo. Ele não era do tipo que se ofendia fácil. A vida já tinha ensinado ele a ter uma pele grossa. Ele entendia que o mundo não girava ao seu redor, especialmente quando ninguém sabia quem ele era. E naquele momento, ele era apenas um passageiro genérico, mas Lucas, o motorista, parecia carregar o peso do mundo nas costas, e ele precisava desabafar. Ele pegou o celular, colocou no viva voz e ligou para alguém. Do outro lado, uma voz feminina atendeu. "E aí, amor, já tá vindo?" perguntou a moça. "Tô, vida, mas peguei mais uma corrida aqui. O trânsito tá um inferno, essa chuva não para. E para ajudar, peguei um passageiro que parece que engoliu um rei na barriga", ele disse em alto e bom som. Cristiano ouviu. Ele não se mexeu. Continuou olhando para fora, mas agora seus ouvidos estavam atentos. Ele sentiu a indireta, mas escolheu não reagir. Lucas continuou. "Sério, amor, odeio pegar corrida aqui para esses bairros de rico. O cara entra no carro, não fala nada, fica aí atrás todo folgado. Acha que a gente é o quê? Empregado? Escravo? Esses caras têm dinheiro, acham que podem comprar o mundo, tratar a gente como lixo." O coração de Cristiano deu uma leve apertada. Não de raiva, mas de surpresa. Ele não tinha feito nada. Absolutamente nada. Tinha entrado, dado boa noite e ficado quieto. De onde vinha tanto julgamento? "Calma, Lucas. Não deixa isso te estressar. Falta só essa, né?" A voz no telefone tentava acalmar. "Falta. Mas a corrida é longa, até os jardins. Mais 1 hora nesse trânsito de merda, com um bacana desses no banco de trás. Ah, paciência tem limite, viu? Eles pensam que a gente não tem conta para pagar, que a gente não tem família esperando. Ficam aí, com essas roupas de marca disfarçadas, achando que enganam alguém." Roupas de marca disfarçadas? Cristiano olhou para o próprio moletom cinza. Era uma peça de uma coleção básica, sem logo. Ele sorriu por dentro, com uma certa ironia. O rapaz estava criando um personagem na cabeça dele que não existia. Ele desligou o telefone com um "beijo, te amo" e jogou o celular no banco do carona. O silêncio voltou, mas agora era um silêncio carregado de hostilidade. Lucas dirigia de forma ainda mais agressiva. Costurava entre os carros, freava em cima da hora, fazendo Cristiano balançar no banco de trás. Era quase como se ele quisesse provocar uma reação. Cristiano, no entanto, permaneceu um oásis de calma. Ele decidiu tentar quebrar aquele clima. "A chuva tá forte, não é? Complica muito o trânsito", ele comentou com a voz serena. Lucas olhou pelo retrovisor pela primeira vez. Um olhar rápido, cheio de desdém. Para quem tá aí atrás no ar-condicionado, só olhando a paisagem deve ser até bonito. Tenta ficar 12 horas aqui na frente, com dor nas costas, para ver se a chuva é bonita." A resposta foi como um tapa, direta, rude. Cristiano respirou fundo. Ele podia ter respondido de inúmeras formas. Podia ter dito que também trabalhava duro,
que também sentia dores, que a vida dele não era só luxo, mas ele escolheu o silêncio. Ele percebeu que qualquer coisa que ele dissesse seria usada contra ele. O jovem motorista não queria conversar. Ele queria um alvo para a sua frustração. E naquela noite, o alvo era o passageiro anônimo do banco de trás. A cada farol fechado, a cada buzina, a raiva de Lucas parecia aumentar. Ele resmungava sozinho, xingava os outros motoristas, batia no volante. E a cada resmungo, ele olhava pelo retrovisor, como se quisesse confirmar que o rico folgado estava testemunhando seu sofrimento. Cristiano começou a refletir. Quantas vezes aquele rapaz já não tinha sido humilhado ou tratado com indiferença por outros passageiros para estar tão na defensiva? A raiva dele não era sobre Cristiano, era sobre um sistema, sobre uma vida de dificuldades, sobre a sensação de ser invisível. Naquele momento, Cristiano entendeu que ele não era o inimigo, era apenas o símbolo de tudo que o motorista desprezava. E isso era perigoso, porque para Lucas ele não era uma pessoa, era uma ideia. E ideias são muito mais fáceis de odiar do que pessoas. A tensão no carro podia ser cortada com uma faca, e a viagem mal tinha chegado na metade. É incrível como um julgamento precipitado pode envenenar tudo, não é? Lucas já tinha decidido quem era o homem no banco de trás sem trocar duas palavras com ele. E a gente sabe que isso não acontece só em carro de aplicativo. Acontece na fila do banco, no trabalho, na internet. Quantas vezes a gente não julga alguém pela capa sem ler uma única página da história da pessoa? Se você já sentiu na pele o peso de um julgamento injusto, ou se acredita que a gente precisa ser mais empático antes de tirar conclusões, deixa um comentário aqui embaixo dizendo: julgar menos, ouvir mais. Porque essa história está prestes a mostrar o quão perigoso um julgamento pode ser. Fica aqui comigo. A chuva continuava castigando o asfalto lá fora, e dentro do carro a tempestade era outra. Era uma tempestade de ressentimento, vinda de um lado, e de uma paciência quase sobre-humana, vinda do outro. Lucas, depois de ser ignorado em suas provocações, decidiu que era hora de um confronto mais direto. Ele baixou um pouco o volume do rádio, como se quisesse que cada palavra sua fosse ouvida com clareza. Ele ajustou o retrovisor, mirando diretamente nos olhos de Cristiano. E aí, campeão? Trabalha com o quê para ter essa vida mansa de passear na chuva? A pergunta veio carregada de sarcasmo. Cristiano pensou por um segundo. Ele poderia dizer a verdade. Sou jogador de futebol, mas ele sabia que no estado de espírito de Lucas, aquilo soaria como arrogância, soaria como um deboche. Então ele optou pela simplicidade, pela verdade minimalista. Sou atleta, ele respondeu calmamente. Lucas soltou uma risada alta, debochada, uma risada que encheu o carro. Atleta? Atleta de quê? De pelada de várzea no fim de semana? Ou é desses atletas de TikTok que faz dancinha e se acha o famoso? Ele cuspiu as palavras. Cristiano sentiu a ofensa, mas seu rosto permaneceu impassível. Ele apenas sustentou o olhar do motorista pelo retrovisor. Foi nesse momento que Lucas notou o sotaque, que até então tinha passado despercebido no Boa Noite e na frase curta sobre a chuva. Peraí, esse sotaque, você é português? Perguntou Lucas com uma falsa curiosidade. Sou sim, de Portugal, confirmou Cristiano. Lucas estalou a língua no céu da boca, como se tivesse descoberto a peça que faltava no quebra-cabeça do seu preconceito. Ah, tá explicado, ele disse, balançando a cabeça em negação. Tinha que ser. Português, cheio de marra, se acha o rei da cocada preta só porque colonizou a gente séculos atrás. Vem pra cá tirar onda com a nossa cara, né? Metido.
Só podia ser. A xenofobia era explícita agora. Não era mais sobre rico e pobre. Era sobre nacionalidade, sobre estereótipos, sobre uma raiva que vinha de um lugar muito mais profundo e ignorante. Dessa vez, Cristiano não ficou calado. Ele deu um sorriso leve, quase triste, e tentou pela última vez quebrar aquela barreira de gelo e ódio. Amigo, acho que você está me confundindo. Eu só quero chegar ao meu hotel. Não tenho nada contra você, nem contra o seu país, que eu admiro muito. A tentativa foi em vão. Para Lucas, a gentileza era a fraqueza, a calma era a arrogância. Admira tanto que vem aqui tratar a gente que nem lixo? Me poupe, meu chapa, retrucou Lucas e pisou fundo no acelerador. A partir daquele ponto, a direção de Lucas se tornou abertamente imprudente. Ele não estava mais só costurando o trânsito. Ele estava sendo perigoso. Fechava os outros carros, cantava pneu nas curvas, freava bruscamente só para sentir o corpo do passageiro ser jogado para frente. Era uma forma de agressão física, uma maneira de exercer poder sobre o homem que ele julgava ser superior a ele. Cristiano segurou firme no puxador da porta. Pela primeira vez, ele sentiu uma ponta de preocupação. Não por ele mesmo. Ele já tinha passado por situações de pressão muito maiores. Mas ele pensou na segurança dos outros motoristas ao redor. Pensou no próprio Lucas, que estava se colocando em risco por causa de um ódio cego. Ele olhou para o rosto do jovem no retrovisor. Os olhos de Lucas brilhavam com uma fúria descontrolada, a mandíbula travada, as mãos brancas de tanto apertar o volante. Ele não era mais um motorista frustrado, ele era uma bomba relógio. Cristiano permaneceu em silêncio. Ele entendeu que a situação tinha escalado a um ponto onde palavras não adiantariam mais. Qualquer reação sua seria o estopim para algo pior. Ele se concentrou em sua respiração, usando as mesmas técnicas de controle mental que usava antes de bater um pênalti decisivo numa final de Champions League. Manter a calma, observar, esperar o momento certo. O carro voava pelas ruas de São Paulo, a chuva chicoteando o para-brisa. Cada farol verde era uma arrancada, cada farol amarelo, uma aceleração perigosa. Lucas estava completamente fora de si. Ele queria uma reação, queria que o português metido gritasse, reclamasse, implorasse para ele parar. Mas a reação que ele tanto desejava não vinha do banco de trás. O silêncio de Cristiano era ensurdecedor. Para Lucas, era a prova final da arrogância do passageiro. Para Cristiano, era a única arma que ele tinha para não deixar aquela situação explodir de vez. Ele só não imaginava que a explosão viria, sim, mas não da forma que ele ou Lucas poderiam prever. O universo, às vezes, tem um senso de ironia impressionante. E o próximo farol vermelho seria o palco de uma virada de roteiro tão inesperada que parecia tirada de um filme. O Onix branco freou com uma cantada de pneu violenta, parando no limite da faixa de pedestres de um cruzamento movimentado na Avenida Rebouças. A chuva tinha diminuído um pouco, virado uma garoa fina. O ar dentro do carro continuava pesado, elétrico. Lucas bufava, batendo os dedos no volante, esperando o sinal abrir. Cristiano continuava na sua postura serena, olhando para o movimento da rua. Foi quando aconteceu. Do lado direito do carro, na calçada, um garoto de rua, que devia ter uns 10 anos, vendia balas no farol. Ele usava uma camisa de futebol desbotada, grande demais para ele. Ele se aproximou do carro, olhou para dentro sem muito interesse, esperando talvez ganhar um trocado. Mas então seus olhos se arregalaram. A boca dele se abriu. Ele parou de andar. Ele pressionou o rosto contra o vidro molhado do banco de trás, a respiração embaçando o vidro. E então ele gritou:
Um grito agudo, cheio de incredulidade e alegria pura. Mãe! Mãe, olha! É ele! É o Cristiano Ronaldo! É o robozão! Mãe! Eu não acredito! A mãe do menino, que estava sentada num degrau de uma loja, se levantou assustada. Outras pessoas na calçada se viraram. Lucas, no banco da frente, franziu a testa. Que porra é essa? Mais um maluco! Ele resmungou. Mas o menino continuava gritando, pulando. É ele, gente! É o Cristiano Ronaldo dentro daquele carro! Como um rastilho de pólvora, a informação se espalhou. As pessoas começaram a se aproximar do Onix branco. Celulares surgiram do nada. Flashes começaram a pipocar. Um entregador de moto, parado ao lado do carro, tirou o capacete, olhou e gritou, confirmando para a multidão que se formava. Caralho, é ele mesmo! Mano, é o Cristiano Ronaldo! Ô motorista, você tá com o Cristiano Ronaldo aí no carro e tratando o cara desse jeito, seu animal! A ficha de Lucas não caiu. Ela despencou, como se um prédio inteiro tivesse desabado sobre a cabeça dele. Ele olhou para o retrovisor, mas não viu mais o português metido. Ele viu o rosto que estampava capas de revistas, comerciais de TV, videogames. O rosto de um dos homens mais famosos do planeta. O rosto que ele tinha acabado de insultar, de debochar, de humilhar. Ele congelou. As mãos dele, que antes apertavam o volante com raiva, agora tremiam incontrolavelmente. Um suor frio brotou na sua testa. O coração dele começou a bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Foi então que o celular dele, que estava no banco do carona, começou a vibrar sem parar. Notificações, mensagens, ligações. Ele pegou o aparelho com a mão trêmula. Na tela, uma notificação do Instagram se destacava. Um amigo tinha mandado para ele um link de uma live. Ele clicou. A imagem que apareceu era a do seu próprio carro, filmado de uma moto um pouco mais atrás. A voz na live era de um influenciador digital famoso, especializado em mobilidade urbana. A voz do influenciador narrava, eufórica. Galera, vocês não vão acreditar, estou seguindo um carro de aplicativo aqui em São Paulo e simplesmente Cristiano Ronaldo está no banco de trás. O motorista parece não ter reconhecido e está dirigindo como um louco. Isso vai dar o que falar. Compartilhem. Ronaldo Neuber. O mundo de Lucas desmoronou em 30 segundos. Ele não era mais um anônimo frustrado. Ele era o motorista que humilhou Cristiano Ronaldo, e isso estava sendo transmitido ao vivo para milhares de pessoas. A humilhação que ele tentou impor ao seu passageiro voltou para ele, multiplicada por 1 milhão. O sinal abriu. Os carros atrás começaram a buzinar. A multidão em volta do carro gritava o nome de Cristiano. Lucas não sabia o que fazer. Ele olhou para trás, para Cristiano, com os olhos cheios de pânico e desespero. Cristiano apenas o observava, com a mesma calma, com os mesmos olhos serenos. Não havia um pingo de "eu te avisei" no seu olhar. Havia algo diferente. Talvez pena, talvez decepção. Lucas engatou a primeira marcha com dificuldade, a mão escorregando no câmbio. Ele acelerou devagar, se afastando da multidão, enquanto os flashes continuavam a iluminar o interior do carro. A realidade tinha batido na sua porta da forma mais brutal possível, e ele sabia, com uma certeza aterrorizante, que a sua vida nunca mais seria a mesma. Que virada, hein? A máscara do anonimato caiu e a realidade se impôs de forma avassaladora. Lucas aprendeu da pior maneira que nossas ações têm consequências e que o mundo, hoje em dia, está sempre assistindo.
Essa história é um lembrete poderoso de que a forma como tratamos os outros diz tudo sobre quem nós somos, não sobre quem eles são. Se você concorda que o respeito deve ser a base de todas as nossas interações, não importa quem esteja na nossa frente, compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso. E comente aqui embaixo a hashtag que começou a subir nas redes naquele momento. Respeito é para todos. Vamos ver o que acontece agora que o mundo inteiro sabe o que Lucas fez. O resto do trajeto até o hotel foi feito num silêncio absoluto. Mas era um silêncio diferente do anterior. Não era mais um silêncio de hostilidade, mas sim de vergonha. Uma vergonha palpável que parecia preencher cada centímetro cúbico do carro. Lucas dirigia agora com uma cautela de quem carrega um tesouro inestimável. As mãos dele ainda tremiam no volante. O suor escorria pela sua testa. Ele olhava para o retrovisor a cada 5 segundos, não mais com desdém, mas com um pavor reverencial. O funk alto tinha sido substituído pelo som baixo de uma rádio de notícias, onde os locutores já começavam a comentar, de forma atônita, sobre o vídeo que estava viralizando. Imagens inacreditáveis. Cristiano Ronaldo em São Paulo. Incidente com motorista de aplicativo. Cada palavra era uma facada no peito de Lucas. Finalmente, o Onix branco parou em frente à entrada suntuosa do hotel nos Jardins. Manobristas de uniforme correram para abrir a porta. A imprensa, alertada pela internet, já começava a se aglomerar do outro lado da rua. Antes que o manobrista pudesse abrir a porta, Lucas se virou no banco. O rosto dele estava pálido, os olhos vermelhos, cheios de lágrimas que ele lutava para segurar. Ele gaguejou, as palavras tropeçando umas nas outras. Senhor Ronaldo, me desculpa. Por favor, me desculpa. Eu não sabia. Eu juro por Deus que eu não sabia. Eu sou um idiota, um imbecil. Eu tive um dia horrível, Isso não é desculpa. Meu Deus, o que foi que eu fiz? A voz dele falhou. As lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto. Era o colapso de um jovem que viu seu mundo virar de cabeça para baixo em questão de minutos. Ele não estava mais com raiva. Ele estava quebrado. Cristiano olhou para ele, e pela primeira vez na viagem, ele falou com uma voz que não era apenas calma, mas também carregada de uma autoridade moral imensa. Lucas, ele disse, chamando-o pelo nome. O rapaz se encolheu ao ouvir seu nome na voz do ídolo. Olhe para mim. Lucas levantou os olhos marejados. O respeito, Lucas. Ele não depende de você saber quem a pessoa é. Ele não tem a ver com fama, com dinheiro ou com o país de onde a pessoa vem. O respeito é o mínimo, é a base. Você deveria tratar o próximo passageiro, que pode ser uma faxineira, um pedreiro ou um estudante, com o mesmo respeito que você está tentando me oferecer agora. O seu erro não foi me tratar mal, foi tratar mal um ser humano que você não conhecia. Cada palavra de Cristiano era precisa, calma, mas cortante como um bisturi. Não havia ódio. Havia uma lição. Uma lição dura, mas necessária. O manobrista abriu a porta. Cristiano pegou sua pequena mochila, pagou a corrida pelo aplicativo e adicionou uma gorjeta. Um gesto que deixou Lucas ainda mais confuso e envergonhado. Antes de sair, Cristiano olhou para o rapaz uma última vez. Você é jovem, Lucas. Aprenda com isso. Não deixe a frustração transformar você em alguém que você não é. Boa sorte. E com boa sorte, Lucas, ele saiu do carro. Foi recebido pelos funcionários do hotel
entrou no lobby e desapareceu, deixando para trás um motorista em pedaços e uma tempestade midiática prestes a desabar. Lucas ficou ali, parado, no meio da entrada do hotel. O manobrista fechou a porta do passageiro e o olhou com uma cara de desprezo. "Pode ir, amigão. O show acabou." Ele engatou a ré, com as mãos trêmulas. O celular dele não parava de vibrar. Mensagens de ódio. Memes com o rosto dele. A empresa do aplicativo já tinha mandado um e-mail suspendendo a conta dele. Em menos de uma hora, ele tinha perdido o emprego, a dignidade e se tornado o vilão mais odiado do Brasil. Ele dirigiu sem rumo pelas ruas de São Paulo. A chuva tinha parado, mas dentro dele a tempestade estava no auge. As palavras de Cristiano ecoavam na sua mente. O respeito não depende de saber quem a pessoa é. Boa sorte, Lucas. Ele parou o carro numa rua deserta, encostou a cabeça no volante e chorou. Chorou de arrependimento, de vergonha, de medo, chorou pelo idiota que tinha sido. Naquela noite, dentro daquele Onix branco, Lucas entendeu. A lição tinha sido brutal, pública e humilhante, mas tinha sido aprendida. Ele sabia que precisava mudar, não para limpar sua imagem, mas para se tornar uma pessoa melhor. Aquele, sem dúvida, tinha sido o pior e, ao mesmo tempo, o dia mais importante da sua vida. A manhã seguinte acordou com uma ressaca moral nacional. O assunto não era outro. Nos programas de TV, nos portais de notícia, nas mesas de café da manhã, o vídeo do influenciador, a cena no farol, as hashtags Ronaldo responde e respeito é para todos dominavam todas as conversas. A história tinha tocado numa ferida aberta da sociedade, a cultura do julgamento, a falta de empatia no dia a dia. Celebridades, atletas, políticos, pessoas comuns, todos compartilhavam a história com a mesma mensagem central. A atitude serena de Cristiano Ronaldo diante da hostilidade virou um exemplo de autocontrole e dignidade. Ele não precisou gritar, não precisou humilhar de volta. Sua calma foi a resposta mais poderosa. E Lucas? O que aconteceu com Lucas? Ele desapareceu por um dia. Desligou o celular, ficou trancado em casa, enfrentando a fúria da internet e o peso da própria consciência. A empresa do aplicativo confirmou seu banimento permanente da plataforma. Ele era o retrato do homem que teve sua vida virada de cabeça para baixo por um erro. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um programa de TV conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. E o que o Brasil viu não foi um vilão, mas um jovem arrependido, com olheiras profundas e uma tristeza genuína. Com a voz embargada, ele contou sua história. Falou da rotina exaustiva, da pressão para pagar as contas, do cansaço que muitas vezes o deixava no limite. Ele não usou isso como desculpa, mas como contexto. Eu errei. Fui grosseiro, fui preconceituoso, fui um idiota, ele disse, olhando diretamente para a câmera. E eu não peço desculpas ao Cristiano Ronaldo, o astro do futebol. Eu peço perdão ao Cristiano, o homem, o ser humano que eu tratei tão mal. E peço perdão a todos os outros passageiros que eu posso ter tratado com indiferença por causa da minha frustração. Aquele dia, as palavras que ele me disse no final mudaram a minha vida. Eu aprendi da forma mais dura que o meu cansaço não me dá o direito de descontar em ninguém. Respeito é o mínimo, e eu falhei em oferecer o mínimo. A entrevista foi comovente. A sinceridade de Lucas tocou muitas pessoas. A narrativa começou a mudar. As pessoas começaram a ver que a história não era só sobre um motorista mau e um passageiro famoso. Era sobre um sistema que pressiona as pessoas, sobre a importância do perdão e, acima de tudo,
sobre a possibilidade de aprender e mudar. E Cristiano, o que ele fez? Ele ficou em silêncio por 24 horas. O mundo esperava uma declaração, um post indignado. Mas ele não fez nada disso. No final do dia seguinte, ele postou um vídeo curto nas suas redes sociais, sem superprodução. Ele sentado no quarto do hotel com a mesma simplicidade do dia anterior. Ele olhou para a câmera e disse: "Ontem eu vivi uma experiência que me fez pensar muito, mas essa história não é sobre mim, é sobre o Lucas, e sobre todos os Lucas que existem por aí, pessoas boas que às vezes se perdem na dureza da vida, e é sobre todos nós, sobre a nossa responsabilidade de tratar cada pessoa que cruza nosso caminho com dignidade. Não importa se a pessoa é famosa ou anônima, se ela é do nosso país ou de outro, se ela parece rica ou pobre. O respeito não tem condição. Respeito é o mínimo." O vídeo terminou com uma imagem poderosa. Cristiano no dia seguinte saindo do hotel e entrando em outro carro de aplicativo. Um carro simples, como o de Lucas. O motorista, um senhor de idade, se vira com um sorriso largo e diz: "Bom dia, senhor. Que honra. Seja bem-vindo." Cristiano sorri de volta e responde: "Bom dia, amigo. O prazer é meu." A tela escurece e uma frase aparece: "Você nunca sabe quem está no banco de trás. Na dúvida, trate todos com respeito." Essa história, no fim, não foi sobre um confronto, foi sobre uma conexão, sobre como um momento de tensão pode se transformar numa lição para milhões de pessoas. Mostrou que a verdadeira força não está em revidar, mas em responder com sabedoria. E mostrou que todos, sem exceção, merecem uma segunda chance quando o arrependimento é verdadeiro. Se você acredita que o respeito é a linguagem universal que pode mudar o mundo, uma interação de cada vez, então faça essa mensagem chegar mais longe. Compartilhe essa história, deixe seu like para que mais pessoas possam vê-la. E mais importante, escreva aqui nos comentários a frase que selou essa jornada: "Respeito é o mínimo." Porque é praticando isso no nosso dia a dia que a gente começa a construir um mundo um pouco melhor. Obrigado por ficar comigo até aqui. A gente se vê na próxima. E aí? Vamos parar para respirar um pouco depois dessa história? Porque ela mexe com a gente, não mexe? A gente sente o desconforto, a raiva, a surpresa e, no final, um alívio misturado com uma vontade de pensar na vida. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você agora. Porque essa história, no fundo, não é sobre o Cristiano Ronaldo, ela é sobre nós. Ela é um espelho. Vamos ser sinceros. Quantos de nós, num dia ruim, num dia de cão, já não fomos um pouco Lucas? Pensa bem, não no nível de ser grosseiro, de ofender alguém, mas no nível de já sair de casa com o copo cheio, sabe? O copo da paciência já está transbordando com os boletos para pagar, com a pressão do trabalho, com o trânsito que não anda, com uma briga boba em casa. Aí, a primeira pessoa que cruza o nosso caminho, o primeiro pequeno problema, vira o alvo de toda essa frustração acumulada. O erro do Lucas não começou quando o Cristiano entrou no carro. Começou quando ele acordou e deixou que o peso do mundo transformasse o seu dia numa armadura de hostilidade. Ele vestiu essa armadura para se proteger, mas na verdade ela só o isolou. E quando a gente se isola, a gente para de ver pessoas e começa a ver apenas obstáculos, ameaças, estereótipos. O Cristiano não era uma pessoa para ele, era o estereótipo do rico folgado, do português metido. E aqui está a primeira grande lição que essa história nos esfrega na cara. A gente precisa aprender a gerenciar o nosso próprio copo.
A gente precisa ter a autoconsciência de dizer: opa, hoje eu não tô legal, hoje a minha paciência tá curta, então eu preciso redobrar o cuidado para não ser injusto com ninguém. Isso é inteligência emocional na prática. É entender que a nossa frustração é nossa e não temos o direito de jogá-la em cima de quem não tem nada a ver com isso. O frentista do posto, a atendente da padaria, o motorista do outro carro. Eles não são os culpados pelos nossos problemas. São só pessoas vivendo o corre delas, assim como nós. Agora, vamos virar o espelho. Quantos de nós conseguimos, num momento de sermos maltratados, sermos cristiano? E aqui não estou falando de ser famoso ou rico, estou falando da atitude. A calma dele não foi passividade, foi uma escolha consciente de não deixar o veneno do outro entrar. Imagina a cena, um dos atletas mais competitivos do mundo, um cara programado para reagir, para vencer, sendo xingado, provocado. A reação natural, humana, seria explodir. Você sabe com quem você está falando? Seria usar a carteirada da fama. Mas ele não fez isso. Ele respirou. Ele observou. Ele entendeu que aquela raiva não era sobre ele. E ao fazer isso, ele desarmou o Lucas. O silêncio dele foi mais poderoso do que qualquer grito. A serenidade dele foi a resposta mais inteligente. E essa é a segunda lição, talvez a mais difícil. Existe um espaço entre o que acontece com a gente e a nossa reação. E nesse espaço mora a nossa liberdade, a nossa força. A gente não controla o que os outros fazem, o que eles dizem, como eles nos tratam. Mas nós temos 100% de controle sobre como nós escolhemos responder. Responder com raiva é colocar mais fogo na fogueira, é dar ao outro o poder de controlar o nosso estado de espírito. Responder com calma, com dignidade, é retomar o controle. É dizer: o seu problema é seu. Eu não vou deixar ele se tornar o meu. Isso nos leva ao coração de tudo. A terceira e mais profunda lição, a prática de enxergar o ser humano por trás do rótulo. Para o Lucas, o cristiano era um passageiro português. Para o mundo, ele é o CR7. Mas no fundo, eram apenas dois homens, dividindo um espaço por alguns minutos. Um, cansado e frustrado. O outro, buscando um momento de paz. A gente vive num mundo que nos força a colocar rótulos em tudo e em todos. É o motorista, a faxineira, o chefe, o político, o vizinho barulhento. A gente esquece que por trás de cada um desses rótulos existe uma história complexa, uma vida cheia de batalhas, de dores, de alegrias, de medos, exatamente como a nossa. O que o cristiano fez no final com aquela frase, o respeito não depende de saber quem a pessoa é, foi quebrar todos os rótulos. Foi dizer: antes de qualquer coisa, somos todos seres humanos. E o mínimo, o ponto de partida de qualquer interação, deveria ser o respeito por essa humanidade compartilhada. Tá, mas como a gente aplica isso na vida real, no corre do dia a dia? É mais simples do que parece. É um exercício diário. Começa na próxima vez que você for ao supermercado. Em vez de só passar os produtos, olhe nos olhos da pessoa no caixa e dê um bom dia sincero. Ela pode estar ali há horas, cansada, e o seu gesto pode ser o único momento de gentileza no dia dela. Continua no trânsito. Quando alguém te der uma fechada, em vez de buzinar e xingar, respire fundo e pense: será que essa pessoa não está correndo para um hospital? Será que não está com um filho passando mal? 9 em cada 10 vezes, provavelmente não é nada disso, é só um apressado. Mas ao fazer essa pausa, você protege a sua própria paz. Você escolhe não se contaminar. E se aplica principalmente no mundo digital.
Antes de escrever aquele comentário raivoso, aquela resposta atravessada num grupo de WhatsApp, pare por 3 segundos. Só 3 segundos. E se pergunte: isso vai construir algo? Isso vai ajudar? Ou eu só estou jogando a minha frustração no mundo? Essa história nos ensina que empatia não é sentir pena. Empatia é um ato de imaginação. É a coragem de tentar se colocar no lugar do outro, mesmo que por um instante. O Lucas não teve essa coragem no início, mas a vida, de uma forma muito dura, o forçou a tê-la. E a redenção dele, o choro sincero na TV, mostrou que nunca é tarde para aprender. Nunca é tarde para mudar. No final das contas, ser como o Cristiano nessa história não é sobre ter o dinheiro ou a fama dele. É sobre ter a clareza dele. A clareza de que cada pequena interação que a gente tem, todos os dias, é uma oportunidade. Uma oportunidade de deixar o mundo um pouquinho melhor ou um pouquinho pior do que a gente o encontrou. A escolha de qual caminho seguir, meu amigo, minha amiga, é inteiramente nossa. E é por acreditar no poder dessas conversas, no poder de uma boa história para fazer a gente refletir, que eu te peço uma coisa. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se você também acredita que a gente pode construir um mundo com mais respeito no nosso dia a dia, então me ajuda a fazer essa ideia chegar mais longe. Primeiro, deixa o seu like aqui embaixo. Quando você faz isso, o YouTube entende que essa é uma mensagem importante e mostra esse vídeo para mais e mais pessoas. É um clique para você, mas que faz uma diferença gigante. Segundo, compartilha esse vídeo. Manda naquele grupo da família, para o amigo do trabalho, para aquela pessoa que você sabe que tem um coração bom e que vai se inspirar com essa história. Às vezes, uma pessoa está precisando ouvir exatamente isso hoje. E você pode ser a ponte. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade de contadores e ouvintes de histórias que transformam, não perde tempo. Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo, feito com o mesmo carinho e com o mesmo propósito de fazer a gente pensar. Por último, e o mais importante de tudo, eu quero ver a força da nossa comunidade. Comenta aqui embaixo a frase que resume tudo isso. Respeito é o mínimo. Vamos inundar os comentários com essa mensagem. Vamos mostrar para o mundo que a gente escolhe o lado da empatia, da dignidade e da gentileza. Muito obrigado por sua atenção, pelo seu tempo e por fazer parte dessa jornada. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, continue sendo a mudança que você quer ver no mundo. Um abraço